estratégias de emagrecimento, precisamos pensar em várias grandezas, ou seja, estratégias não envolvem só, por exemplo, a restrição alimentar. Mas o primeiro tópico vai abordar principalmente isso. Quais as estratégias ou as dietas que são mais indicadas para o processo de emagrecimento? Será que tem alguma que se destaca mais do que a outra? Tudo isso, baseado em evidências científicas, será abordado aqui neste tópico. Vamos nessa! Então a primeira dúvida é: será que dentro de todas as opções descritas ou comentadas, ou as denominações diversificadas que existem, dieta da lua, dieta da sopa, ou as mais conhecidas como low carb, dieta do Khan, dieta de jejum intermitente, essas dúvidas acho que vocês devem ter ali ainda um certo receio de qual que você deve prescrever, qual que você deve realmente fazer, e com base em reforço em evidências iremos destrinchar esse tema. Desde já fique claro que, para que você tenha o processo de emagrecimento, há necessidade de comer menos do que gasta. Se você não comer menos calorias do que você gasta, seja a dieta baixa em carboidrato, baixa em proteína, baixa em gordura, seja qual for a estratégia alimentar, a base ainda tem que ser matemática. Ou seja, se você não comer menos do que você gasta, você não emagrece. Lógico que o emagrecimento seria uma perda de peso exclusiva de gordura. Por isso que nós vamos mostrar aqui macetes dentro da literatura científica atual para encontrarmos a estratégia onde você consiga perder exclusivamente gordura. Então, reforço desde já, não esqueçam disso. Ainda há necessidade de um cálculo. Se você não consumir menos calorias do que você gasta, você não vai conseguir o desfecho que seria o emagrecimento. E é importante também, quando falamos de emagrecimento, levarmos em consideração a necessidade de entendermos sobre exercício físico também. E aí vem a parte de bioenergética. Estude um pouco sobre fisiologia. A bioenergética envolve quais são as vias de fornecimento de energia. A primeira, mais conhecida como ATP-CP, essa via aqui, que ela tem uma duração muito curta, ou seja, ela tem a duração de 8, 12, dependendo de alguns estudos, até de 20 segundos, e ela é muito utilizada para momentos onde você precisa de explosão e de força. E nós sabemos hoje que tem muitas atividades intermitentes de alta intensidade, como por exemplo um tiro, que muita gente hoje vem fazendo na esteira. Você faz um tiro, depois pula para fora da esteira, depois faz outro tiro, chamado esse exercício de HIIT, né? Treinamento intervalado de alta intensidade. Normalmente, inicialmente, predominantemente, o que mais utiliza-se é a via ATP-CP. ATP, adenosina trifosfato, CP, creatina fosfato. Por isso que a creatina fosfato, no caso a creatina suplementada, ela beneficia com que a duração dessa via energética seja um pouquinho mais longa. E assim você consiga persistir em mais alta intensidade por um tempo mais alto. Passando de um certo período, você já começa a ter a predominância de outra via, que é a anaeróbia, ou seja, quando é ana, ela não tem utilização de oxigênio, ou não tem necessidade de oxigênio, mas você tem um tempo de duração limitado. Percebam que depois já vem a via aeróbia, que necessita de oxigênio e ela é ativada em menor intensidade. Quero mostrar esse gráfico para vocês porque a gente não consegue suportar uma alta intensidade por muito tempo. Pense que uma prova de 100 metros rasos, a velocidade do corredor é muito mais alta do que um corredor de maratona. Porque esse corredor de maratona, se for correr na velocidade de um cara de 100 metros rasos, ele não consegue fazer nessa mesma intensidade durante todo o tempo. E o inverso é verdadeiro. Se um maratonista for correr na velocidade que ele está acostumado, 100 metros rasos, ele vai ficar muito mais para trás. Então, cada um tem a sua peculiaridade. E a nutrição tem que entender sobre isso. Porque se o indivíduo tem hoje na sua rotina, por exemplo, uma prática de um crossfit, que envolve bastante esses exercícios intervalados de alta intensidade, ele não vai ter um exercício cíclico, que seria o exercício aeróbio, aquele exercício sem pausa, como uma corrida de 1 hora. E aí a gente tem que entender qual que é o substrato energético, ou seja, o que eu devo fornecer de alimento para ele que ele consiga cumprir com o exercício em relação ao tempo de duração e a intensidade que ele for praticar. Então, que fique claro essas denominações. Toda vez que a gente escutar anaeróbio,
é um exercício mais correlacionado, por exemplo, com a musculação, ou exercício que você não tem a condição de se manter em alta intensidade por tanto tempo, como se fossem os esportes em grupo também. O vôlei é um exercício anaeróbio, que você vai lá, dá o salto, ou defende uma bola e depois você se recupera. Assim como o futebol, você recebe o lançamento, corre, passa a bola e depois você abaixa a intensidade. Esses exercícios são intermitentes. E aí o substrato principal utilizado são os carboidratos. Lembrando, né, carboidrato você vai encontrar desde os farináceos, os pães, as batatas, que são tubérculos também, as frutas, você vai ter uma boa fonte de carboidrato e outros tantos alimentos. E essas são as fontes para que quando a gente pense em rendimento, você não deixe de fornecer. Porém, quando se pensa em emagrecimento, lembre do balanço calórico negativo. Então, muito cuidado com a distribuição, mas principalmente com a quantidade calórica ofertada no dia. Então, não deixem vocês, nutricionistas ou mesmo educador físico, de ter ali uma revisão sobre a parte de bioenergética que envolve a fisiologia humana. Ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem quanto a isso, nós disponibilizaremos materiais para que vocês tenham um pouco mais de envolvimento com o tema. Vamos continuar aqui. A metodologia toda de pesquisa deste tema que está sendo compartilhado envolve desde uma pesquisa de laboratório, foi na época que eu tinha a vivência de estar ali no laboratório realmente, fazendo a pesquisa dentro de um espaço específico, então treinávamos ratos, e assim, a partir disso, tínhamos dados bastante específicos, científicos. Não podemos também deixar de estudar a todo momento e recomendo o PubMed como uma referência de pesquisa, de local, para que você encontre artigos. E a partir disso comece a montar as suas condutas de prescrição, porque quanto mais conhecimento, mais fácil a interpretação, e quanto mais fácil a interpretação, mais fácil a indicação do caminho certo a ser seguido. A parte clínica, que é a aplicação da pesquisa e da teoria, e depois a parte prática, que eu gosto também de vivenciar um pouco dos esportes mais procurados dentro do meu consultório. Então também tive a experiência de participar do Campeonato Paulista de Bodybuilding, de Fisiculturismo, na categoria Men's Physique, e isso é importante porque às vezes a teoria fica um pouco distante da prática e da individualidade. Então estudar e ter a base é extremamente necessário, mas vivenciar, você percebe que alguns detalhes você só consegue realmente ter o conhecimento se você estiver dentro basicamente desse conhecimento, se você conseguir implantar e vivenciar e suportar. O mais difícil é você conseguir seguir o protocolo até atingir, por exemplo, uma composição a nível de competição, ok? Mas vamos para o que interessa dentro deste tópico. Por onde a gente deve iniciar realmente o raciocínio para que você comece a elencar qual que é a estratégia alimentar mais indicada para cada caso. Sempre penso dessa forma, qual que é o indivíduo que eu estou avaliando? Precisamos entender então quais são as necessidades desse indivíduo. E a partir disso, precisamos ter uma boa anamnese, que é uma boa coleta de informações durante a avaliação. Ou seja, faça um questionário que dê a condição de você ter todos os dados, que quando você parar para pensar, você tenha todas as informações que realmente te dê o norte, né? Te dê o esclarecimento necessário para que você monte sua conduta de prescrição. Então não deixe de fazer o questionamento das adaptações necessárias de horário para a rotina, porque desde já antecipo que se não houver adesão da prescrição, não vai ter a adaptação esperada, que é o resultado dentro do que for estabelecido. Então, mais uma vez, é importante individualizar a prescrição e a partir disso precisamos ter ali a condição de gerar até uma motivação e um acompanhamento para verificar se realmente o paciente está seguindo o que foi proposto. Se não houver adesão ao que for proposto, e essa adesão ela pode ser não conquistada por um erro seu de prescrição, de você montar, por exemplo, uma prescrição onde o horário de almoço fica incompatível com a realidade daquele indivíduo, e aí dificilmente ele vai conseguir seguir aquilo, ele não seguindo aquela refeição, ele vai ficar desmotivado pela próxima, e aí ele vai acabar saindo do eixo, e sabemos que se não houver realmente a aderência ao que for prescrito, dificilmente o resultado será conquistado. E aí a metodologia NutriSports, que é o que a gente trabalha aqui dentro do consultório, será passada para vocês, pelo menos a base de raciocínio.
Então, emagrecimento eficiente dentro da nossa metodologia, ela envolve 4 grandes vertentes, né? As grandezas são o treinamento físico. Nutricionistas e educadores físicos precisam entender sobre as duas áreas. Eu preciso ter um conhecimento significativo sobre treinamento e vice-versa, para que eu entenda o que está sendo passado em relação ao treinamento e forneça o que deve ser fornecido de nutrientes para que ele tenha um bom rendimento no treinamento. Saibam que é durante o exercício físico onde você mais gasta gordura durante seu dia. Então pensem bem se restringir bastante nutrientes vai ser a estratégia mais eficiente para o seu emagrecimento. Entenderam que é durante o treinamento onde você mais gasta gordura como fonte de energia. Então reforço, muito cuidado com as restrições muito severas, porque se você cair o rendimento no seu treinamento, se é durante ele onde você mais gasta gordura, quem sabe no final valeria muito mais a pena você fornecer nutriente da condição de treinamento, porque é durante o treinamento onde ele vai conseguir oxidar mais esse tecido, que é o objetivo do emagrecimento, que é a gordura. O fator psicológico, muito cuidado na hora da prescrição. Às vezes a pessoa está saindo de uma situação desconfortável. Normalmente quando as pessoas procuram um profissional para mudar sua composição corporal, elas estão saindo de um relacionamento onde não deu certo, elas estão preocupadas em entrar dentro de uma fase que envolva casamento, viagem, e tem alguns estresses envolvidos nisso, né? Então, se você restringir muito o carboidrato, por exemplo, que é um macronutriente correlacionado com o equilíbrio emocional, pode ser que isso fique insustentável. E aí ela tem as sensações de compulsão alimentar, rebotes, que chamamos também assim, e o reganho do que foi perdido. E o reganho faz com que ela sinta-se desmotivada e acredite que isso não é para ela. Além disso, a parte psicológica precisa envolver realmente o conhecimento seu na hora de passar a prescrição. Você precisa gerar a motivação de que, se ela seguir o que você está passando, ela terá o resultado dentro do esperado. Então, o fator psicológico é primordial. Hoje, a nutrição está indo muito para o lado comportamental. Sabemos que existem muitos distúrbios alimentares, né? Então, os já conhecidos como anorexia e bulimia, que ainda, infelizmente, é uma realidade, mas hoje encontramos também ortorexia, que seria ali uma situação onde a pessoa tem dificuldade de sair da alimentação considerada adequada, e isso para ela vira um fator extremo de estresse, ou seja, no período, por exemplo, de Natal, a pessoa não comeria nada do que está na ceia, ela levaria sua marmita e ficaria isolada e se sentiria muito mal se alguém começasse a falar para ela consumir alguma coisa diferente do que ela está levando na marmita. E isso leva a complicações sociais. Então isso gera uma patologia, isso não é saudável. Comer de forma saudável é muito importante, mas você saber distribuir o que é adequado, ou seja, saber que dentro de uma ceia você vai encontrar uma proteína, você vai encontrar uma opção de carboidrato, e é só você porcionar, que aí você não exagerando não vai ter a parte de comprometimento. Você precisa também ter esse convívio social para que você tenha facilidade de se manter em estado de bem-estar, ok? Então não deixe de pensar nisso. Outra dica é pensar no mindfulness ou mindful eating, que seria a pessoa ter consciência plena do que está comendo, porque muita gente come sem raciocinar, come de forma compulsiva, e isso vem levando a complicações, como eu falei, significativas para a saúde, além do que também há o distúrbio de imagem, que é a vigorexia. A pessoa está em uma ótima composição corporal, mas tem vergonha de ficar sem camisa, porque ela tem uma gordurinha localizada que ela acredita que isso esteja extremamente exacerbado, diferente do que todo mundo enxerga, que é a realidade, que ela está já, por exemplo, em estado de saúde significativa, né? Está com uma definição corporal boa, com uma composição de massa muscular interessante, podemos chamar de sarado, né? Que se correlaciona com saúde, mas ela não enxerga isso. Então isso também tem sido hoje muito avaliado, e nós precisamos, durante a avaliação, comentar sobre isso, mostrar os resultados e deixar a pessoa em consciência plena do que está acontecendo, para que ela não entre em estados de distúrbio, tanto de composição corporal, quanto também em relação à parte de comportamento alimentar. Além disso, a nutrição
nós precisamos entender sobre todas as possíveis estratégias descritas na literatura científica dentro da condição de adaptar para cada indivíduo. Por exemplo, eu tenho pacientes que preferem não tomar café da manhã. Será que ele não tomando café da manhã ele vai ter algum prejuízo no processo de emagrecimento? Será que há a possibilidade de fazer um jejum intermitente e, consequentemente, ter um resultado tão bom quanto um fracionamento de 3 em 3 horas? Tudo isso será passado nos próximos slides e a nutrição, então, ela vem como destaque aqui dentro desse quarteto porque ela é a mais realmente impactante. Você pode treinar o quanto for, você pode ter o acompanhamento psicológico quanto for também, e também o acompanhamento da parte de medicina, de avaliação de exames laboratoriais. Mas se você não tiver o controle alimentar, como eu disse para vocês, se vocês não comerem menos do que você gasta, você pode gastar o quanto for, mas se você consumir muito também, você não emagrece. A parte da medicina é muito importante através de avaliações bioquímicas, né, como o exame de sangue, tentar encontrar sinais e sintomas assintomáticos, né? Porque às vezes a gente não consegue, durante um bate-papo, encontrar alguma possível alteração de colesterol, de glicemia, de trigliceridemia, de alteração hepática, renal, hormonal, tireoidiana. Então o exame de sangue dá um norte de como é que está o metabolismo atual daquele indivíduo. E através disso, a gente modula todo esse raciocínio para chegar num desfecho que seria um emagrecimento eficiente. E aí nós temos essa metodologia como raciocínio, sempre na hora da conduta de avaliação, ou seja, de coleta de informações e posteriormente na organização dessas ideias para gerar depois uma conduta de prescrição, todos esses fatores são levados em consideração. E reforço, destaco a nutrição como principal. Então nós precisamos entender que há possibilidade de diversas modulações, não precisamos ter o que chamamos de terrorismo nutricional, porque existem inúmeras opções para atingir um resultado tão bom, ok? Basta termos o cuidado em relação à adaptação. E vem a pergunta que não quer calar, né? Qual que é a estratégia mais eficiente para o processo de emagrecimento? Então vocês vão encontrar inúmeras denominações, né, codinomes, vamos dizer, mas sabemos então, reforço, que a ingestão tem que ser mais baixa do que o gasto. E hoje nós encontramos um quadro como esse, chamando isso de pandemia de obesidade. Ou seja, nossos vizinhos ou o mundo em si está hoje num quadro de acúmulo de peso muito acima do desejado. Nos Estados Unidos, aproximadamente 30% da população está em estado de obesidade. No Brasil, isso nos últimos 10 anos cresceu 60%. E quando a gente fala de obesidade, é um indivíduo que está muito acima do peso. Hoje no Brasil, de 2 indivíduos, mais de um desses dois, né, se for fazer a parte de avaliação estatística, está em estado de sobrepeso. Fora aqueles indivíduos que estão dentro do peso, mas com uma composição de obeso. Famoso magro ou magra falsa. Aquela pessoa que está dentro de um peso considerado eutrófio, baseado no índice de massa corporal. Eutrófio seria adequado. Porém, essa adequação é só em relação ao peso estimado. Só que a composição do peso é muito baixo em massa muscular e muito alto em gordura, sendo considerado magro falso por decorrência que ele está em estado de obesidade. Ou seja, dentro da composição corporal, mais de 30%, mais de 40% é de gordura, é muito alto. Então não basta você estar com baixo peso, você tem que estar com uma boa composição corporal. O mesmo vale para indivíduos que têm um pouco mais de peso, como é o meu caso, mas tem uma baixa quantidade de gordura. E isso não se considera então algo negativo. Caso eu faça a minha avaliação por IMC, eu estou em estado de sobrepeso. E aí poderia ser considerado então um risco para atingir ali complicações circulatórias, cardíacas e outras do gênero, mas é o contrário. Massa muscular é extremamente indicado que seja desenvolvido e ela é totalmente anti-inflamatória. Já a gordura, quanto mais baixo, melhor. Lógico que existe um limite fisiológico necessário. Se for extremamente baixo, você terá também complicações, vamos dizer, da cascata endócrina, né? Que seria a liberação de hormônios, tanto sexuais quanto glico e mineralocorticoides, e por aí vai. Aqui eu mostro o dado que eu comentei para vocês, então 60% de aumento nos últimos 10 anos em relação à obesidade.
Hoje, de 5 brasileiros que você encontrar por aí, 2 são obesos, ou na verdade um é obeso de 5, de 5, um é obeso. É muita coisa. Obeso reforça uma pessoa que tem uma quantidade muito alta de peso, fora aqueles que estão em sobrepeso. Além disso, o que mais me incomoda é que falta conhecimento, porque a concentração maior de obesos são em indivíduos que estudaram menos, que têm menos vivência com conhecimento. Então percebam que quanto menos conhecimento, maior a concentração de obesos. Então, parabéns vocês que estão aí comprando este vídeo para vocês terem mais conhecimentos, e quanto mais a gente conseguir compartilhar esse material, certamente melhor vai ficar o estado de composição corporal, porque tem correlação direta entre o conhecimento e a baixa concentração de gordura. Em relação a esse dado que eu achei extremamente interessante, os pais obesos, há uma chance de 80% das crianças serem também obesas. É muita coisa, então infelizmente temos que começar a partir daqui, porque a obesidade infantil, hoje a estimativa é que em 2022 tenhamos aproximadamente entre meninos e meninas 40% dos meninos e meninas em estado de sobrepeso. É muita coisa, porque tem hoje um quadro infelizmente maior de sedentarismo, vivemos num estado de movimentação baixa, né? Tudo é no clique hoje, criançada joga futebol no videogame, né? Não fica mais brincando na rua, então tudo isso vem comprometendo. Além da alimentação, eles estão sendo muito apresentados a alimentos ultra palatáveis, que são os fast foods, e isso nós sabemos que é uma bomba de calorias, e também é muito difícil desvincular uma criança que não tem a concepção real de que isso pode ser muito problemático para a saúde deles. E quando você tem muito sal na composição, muito açúcar na composição, isso é extremamente palatável, né, excitante a nível do sistema nervoso central, é difícil a pessoa preferir comer um alface que não tem sabor ao invés de comer um sanduíche do McDonald's. Então nós precisamos realmente educar, passar que isso pode sim trazer complicações sérias para a saúde, e nós precisamos então começar a mudar a situação atual dos adultos, porque, reforço, os pais obesos geram uma condição praticamente total da criança também, no caso os filhos, serem também filhos obesos. Já se um dos pais for obeso, ainda é alta a prevalência de predisposição à obesidade na criança, 50%, se um dos pais for. Já se nenhum dos pais forem obesos, apenas 9% da predisposição para a criança ser obesa. Então vamos começar por isso, tentando modificar a fase adulta, né, para que as crianças também adquirem hábitos positivos e, consequentemente, naturalmente, a gente comece a diminuir esse quadro alarmante, que é a obesidade. A parte de estratégias alimentares, esse estudo é muito interessante. Então, iremos comparar 4 tipos de estratégias alimentares conhecidas. A dieta de Atkins, deixa eu apresentar para vocês. A dieta de Atkins é uma dieta já restritiva em carboidratos. Muita gente vem seguindo essa estratégia, às vezes sem saber que foi com base nesse protocolo. Essa dieta ela tem como base a indicação de um consumo de até 50 gramas de carboidrato por dia. 50 gramas é baixo, né? Então vamos partir aqui dos 20 gramas, que é o mínimo. 20 gramas é uma unidade de banana no dia. Você não pode consumir mais nenhuma fonte de carboidrato em relação a todas as outras refeições do seu dia. É uma dieta que visa ser hipoglicídica, muito baixa em carboidrato, comparado a uma dieta chamada de zona, que é uma dieta mais bem distribuída dos macronutrientes, onde a concentração de carboidrato fica aproximadamente de 40%, a concentração de gordura de 30% e de proteína de 30%. Por isso que é chamada uma dieta mais balanceada. Eu tinha a expectativa que essa estratégia fosse a mais fácil de ser aderida, por ser uma dieta mais bem distribuída e menos restritiva. Mas vamos avaliar daqui a pouco qual foi a resposta do estudo. Já esse estudo comparou também o que chamamos de dieta dos pontos. É uma dieta que ela é mais quantitativa do que qualitativa. Ou seja, você tem uma pontuação específica e você tem uma pontuação para cada alimento. Lógico que os alimentos mais calóricos vão te dar uma pontuação maior,
só que você tem ainda a condição de ter essa flexibilidade na sua alimentação. Então, o mais importante é que você atinja, com base na pontuação, a quantidade calórica indicada para o seu caso, que varia entre 24 a 32 pontos. E a última dieta é uma dieta de característica vegetariana, só que com uma peculiaridade que ela já é mais restrita em gordura. Então ela já é um pouco mais estrita no caso de não ter ali fontes de origem animal e ainda tem o detalhe de ser mais estrita em gordura. Então ela é bem hiperglicídica, que seria alta em carboidrato, e aí o estudo buscou comparar dentro dessas 4 estratégias alimentares qual dessas foi mais eficiente para o processo de emagrecimento. Vamos ver, vem cá. Neste estudo, então, houve a confirmação que aproximadamente 25% dos sujeitos de cada grupo apresentaram dentro do prazo de 1 ano uma perda maior do que 5%. Poxa, 5% do seu peso final comparado ao seu peso inicial em 1 ano não é um sucesso. Foi considerado então um resultado abaixo do esperado. E apenas 10% dos sujeitos de cada grupo conseguiram perder o mínimo que eles consideraram eficiente em relação ao benefício esperado, uma perda de 10% do seu peso comparando ao peso inicial ao peso final. Reforço no prazo de 1 ano. Ainda considero baixo, 10% do peso, mas já foi considerado significativo e dentro da expectativa. Então, os autores procuraram entender o porquê de não ter tanto benefício com todas as estratégias alimentares. E a primeira resposta deles foi essa: a dificuldade em relação à adesão ao plano alimentar. Percebam que a taxa de desistência foi muito alta em todos os grupos. 50% no Ornish, 48% em Atkins, 35% na dieta de Zone dos pontos. Percebam que as dietas menos restritivas, que era a dieta dos pontos, que você tem a pontuação e pode escolher o alimento que preferir, desde que não ultrapasse a pontuação, e a dieta de zona, que tem uma distribuição de macronutrientes mais adequada, no sentido de não ser restrita em nada, elas foram menos de desistência, foram mais aderidas, mas ainda a taxa de desistência foi de 1/3, muito alta. E a dieta de Ornish, que era a dieta de maior restrição, por já ser de restrição de alimentos de origem animal, foi a dieta que foi mais difícil de ser mantida. E lembrem sempre que sem adesão não há adaptação, não há evolução. Então, por isso que nós precisamos pensar nisso. E os autores, então, reforçam tudo que eu já tinha dito. Independente da intervenção nutricional, houve forte associação entre a adesão ao planejamento alimentar e o resultado conquistado. Ou seja, pode ser a dieta que for, se não houver a adesão ao que for prescrito, o resultado não vai ser dentro do esperado. Fica essa informação já. Não deixem isso sair da cabeça de vocês. Adaptem o planejamento alimentar de acordo com as necessidades e possibilidades de cada paciente que passar com vocês. Inclusive a parte financeira também. Às vezes você coloca diversos alimentos extremamente custosos e a pessoa já se sente desmotivada porque no primeiro mês ela gastou muito mais do que ela poderia dentro do orçamento dela e isso vai gerando desmotivação e dificuldade de manutenção, ok? Aí eu já coloquei também um tema extremamente interessante, relevante, que é a comparação entre: será que vale a pena você manter o consumo alimentar de 3 em 3 horas? Ou será que essa estratégia chamada de jejum intermitente, onde você fica um longo período do seu dia em jejum sem se alimentar e consumindo a quantidade calórica em menor volume de refeições mais próximas, mantendo um estado de jejum maior, é mais eficiente para o processo de emagrecimento? E agora vamos ver o que os estudos mostram sobre esses dois temas. Vamos lá. Então, quando falamos de revisão sistemática e também meta-análise, é o que há de melhor na literatura científica sobre o tema. Ou seja, todos os estudos existentes são resumidos neste estudo para que a gente tenha um consenso, uma diretriz. E aqui os estudos mostram que nenhuma evidência suporta que o jejum intermitente é superior à estratégia de restrição calórica fracionada, famoso comer de 3 em 3 horas. Ou seja, se você adaptar o planejamento alimentar respeitando
o consumo calórico abaixo do gasto, comendo menos calorias do que você gasta, você pode ter tão bom benefício comendo de 3 em 3 horas, em se falando de emagrecimento, comparado a comer de forma intermitente, ou seja, comer num período mais curto do seu dia, passando mais horas em jejum. O problema é que a taxa de abandono é similar, é semelhante, ou seja, parece que você comer de 3 em 3 horas ou comer de forma menor em relação ao volume de refeições, não foi algo diferenciado em relação à adesão. A taxa de abandono foi tão grande quanto. Então tem que verificar realmente como é que fica a rotina da pessoa. Se ela começar o dia e tiver dificuldade de realizar a primeira refeição porque ela já acorda em cima da hora e tem que sair de casa, aí quem sabe o jejum fica mais adequado para o caso dela. Mas se ela tiver tempo e aí quem sabe a comida for um entretenimento para ela, vale mais a pena fracionar, para que facilita a adesão, né? Aqui mostra também que a restrição intermitente a longo prazo ainda permanece um pouco obscura, ou seja, não tem estudos que conseguem avaliar por muito tempo essa estratégia, já levando em consideração o que foi falado anteriormente. A taxa de abandono parece ser similar ainda. Então aqui ainda continuando, é um pouco limitado porque o número de participantes acaba se tornando pequeno. É difícil você conseguir o que a gente chama de N, né, que é o número de participantes por um tempo prolongado de ser mantido. E assim você não tem tanta possibilidade de extrapolar a informação para a realidade. E eu acho que uma parte bem interessante é que os marcadores bioquímicos, como no caso glicose, lipidograma, não tem alteração significativa maior tanto para as estratégias de jejum intermitente ou para comer de 3 em 3 horas. Ou seja, as duas possibilidades são tão boas desde que haja adesão. Então adapte conforme necessário para que o paciente consiga realmente seguir o que for prescrito e assim consiga o resultado esperado. Mas, como muita gente vem seguindo a estratégia low carb, eu procurei colocar esse slide para vocês. Por que será que a low carb tem sido tão aderida? E se está sendo tão aderida é porque algum diferencial ela está possibilitando. Vamos entender as reações metabólicas possíveis com essa estratégia de diminuição no consumo de carboidratos. Primeiro, é importante a denominação, né? Você ter claro o conceito de que low carb não é no carb, não é zerar carboidrato. Existe até uma estratégia muito próxima disso, que é a very low carb, mas não é o caso da low carb. A low carb você tem um consumo de 26% aproximadamente do seu consumo alimentar no seu dia, proveniente ainda de carboidrato. Então eu vejo muita gente zerar completamente o carboidrato, chamando essa estratégia de low carb. Isso vai mudar tanto? Sim, além da parte conceitual, fisiologicamente é uma modificação significativa. Então vamos falar agora de low carb e sempre que falarmos de low carb, estamos nos referindo a uma distribuição de carboidrato baixa, mas ainda correspondente a aproximadamente 26% da estratégia alimentar diária consumida. Vamos lá. Os benefícios possíveis fisiológicos causados pela restrição de carboidratos são aumento da utilização dos triglicerídeos intramusculares. Ou seja, sabe aquela carne que mesmo você tirando a gordura exposta, ela ainda é gordurosa? Isso acontece com o nosso músculo também. Nós temos gordura intramuscular, entre fibras. E isso é positivo no sentido do que? Quando você abaixa o seu consumo de carboidrato, nossas vias de mobilização e utilização de gordura como fonte de energia, no caso, nesse tecido específico que é o muscular intramuscular, ela fica mais otimizada. Fica mais fácil de você usar as gorduras intramusculares como fonte de energia. E isso então reforça em estratégias de baixa concentração de carboidrato. A lipase, o hormônio sensível, que é um hormônio essencial para a lipólise, lipólise é a quebra da gordura e não ainda a oxidação de gordura. Quebrar gordura é você quebrar ela em glicerol e ácidos graxos livres e disponibilizar para a corrente sanguínea. Mas não significa ainda que você está queimando essa gordura em si, que seria já o processo de beta-oxidação. Chegaremos lá no próximo tópico, tá? Então, o aumento desse hormônio, lipase, hormônio sensível, facilita a lipólise, que já é o primeiro processo para que você consiga realmente eliminar essa gordura.
fica a dica também, a lipase lipoproteica já é um hormônio inverso, que não está aqui descrito porque faria o processo diferente desse, que é o mais adequado para o processo de queima de gordura. Continuando, o transporte de ácidos graxos também tem um benefício em relação a esse transportador chamado FAT-CD36, que também está muito correlacionado com a parte sensitiva da sua palatabilidade. Sabemos que o FAT-CD36 influencia na sua sensibilidade ao sabor mais gorduroso. Então, caso você tenha um prejuízo nesse transportador, na sensibilidade dele, você vai consumir mais gordura e não vai ter tanta percepção desta gordura e acabará consumindo mais quantidade porque você está sentindo menos. Por isso que as estratégias psicológicas hoje envolvidas na nutrição comportamental é você ter consciência do que você está comendo. Porque senão a gente come de forma compulsiva e nem percebe o que está comendo, não sente realmente o sabor do alimento. E é importante pensarmos de forma fisiológica e esse transportador é relevante estar em ótimo funcionamento. Além disso, a enzima carnitina palmitoiltransferase, famosa CPT, transporte de ácidos graxos de cadeia longa, acontece através dessas enzimas. Ela fica na parte citosólica, extracelular, e também na parte já que direciona para a parte mitocondrial, intracelular, CPT1, CPT2. Daí já vem o raciocínio da suplementação possível de carnitina. Haja vista então que reforça o nome do CPT, é carnitina palmitoiltransferase. Será que quanto mais carnitina, mais transporte de gordura e, consequentemente, mais facilidade de disponibilizar essa gordura para a sua mitocôndria, que é o motorzinho da sua célula, quanto mais combustível para o motor, mais fácil fica desse motor utilizar esse combustível e realmente gerar combustão, vamos dizer, né? Não é exatamente, que no caso a gente chama de oxidação dessa mitocôndria, no sentido em relação ao consumo de gordura como fonte de energia. Então, a ativação maior da CPT tendencia a facilitar a oxidação de gordura. Porém, temos que pensar que pode causar imunossupressão a restrição de carboidrato. Então, você ter uma baixa concentração de carboidrato vai envolver também o sistema imunológico. E às vezes, quando cai sua imunidade, qual que é a primeira coisa que te indicam? Poxa, para de fazer dieta, está te fazendo mal, você tem que voltar a comer, você tem que se recuperar. Aí tudo que você havia perdido, vamos dizer, de gordura, provavelmente você vai reganhar, porque você vai ter que estar em estado de repouso e vai ter que se alimentar muito mais. Consequentemente, você vai estar gastando menos calorias, comendo mais calorias, e aí todo o benefício possível conquistado durante o período de manutenção da restrição pode ser perdido, pode ser reconquistado. Então, muito cuidado com a restrição acima da necessidade, ou seja, de forma descompensada, que pode causar isso. E reforço a performance. Lembra no início da aula que eu comentei que é durante o exercício onde mais gasta-se gordura como fonte de energia. Assim, muito cuidado com uma restrição extremamente exacerbada, por decorrência que é importante manter uma condição de rendimento ótima durante o treinamento, se é durante o treinamento onde você mais tem condição de gastar gordura. Ah, mas vamos pensar a pessoa que é sedentária. Aí o papo é outro, ela já vai ter mais dificuldade de emagrecimento por não estar praticando atividade física e ela pode sim se beneficiar de um consumo mais baixo de carboidrato, mas pense que o exercício também libera muita endorfina, além de serotonina, então tem um controle emocional muito significativo. O exercício é um dos prazeres da vida, né? Então, se você não fizer exercício, a tendência é que essa pessoa seja um pouco mais estressada. E aí o estresse está totalmente correlacionado com a liberação de hormônios inflamatórios. E sabemos que o excesso de gordura é um processo fisiológico inflamatório. Para que a gente consiga o emagrecimento, nós precisamos de mecanismos anti-inflamatórios, tá? Então é muito importante incentivar o exercício físico e mesmo que a pessoa não pratique exercício físico, cuidado com a restrição severa de carboidrato, porque o cortisol, por exemplo, que é um hormônio conhecido por muitos, ele é um glicocorticoide, modulado por glicose. Então, se você restringir muito a glicose, esse glicocorticoide sobe. E aí, novamente, você volta a ter um quadro de estresse. Por isso que quando você
for assaltado, o que vão te dar? Um copo de água com açúcar, porque o açúcar te acalma. Quando uma mulher está em estado pré-menstrual, o que ela quer? Açúcar, através do chocolate, por exemplo. Então isso vai dar uma acalmada. Mas, enfim, não podemos deixar nessa situação, porque normalmente envolve também um quadro de compulsão. A pessoa começa a comer sem pensar realmente no que está fazendo, quando percebe, comeu muito mais do que deveria, e isso vai comprometer bastante também o resultado final. E aqui é importante vocês entenderem que falei várias vezes da importância de manutenção do rendimento bom no treinamento. Percebam que a quantidade de glicogênio no músculo está totalmente correlacionada com a concentração de ingestão de carboidrato na sua rotina alimentar, vamos chamar de dieta. Ou seja, indivíduos que consomem pouco carboidrato têm baixa concentração de glicogênio, indivíduos que consomem uma quantidade normal de carboidrato têm uma concentração média de glicogênio, e indivíduos que consomem uma quantidade alta de carboidrato têm uma concentração maior de carboidrato. Ou seja, será que as dietas mais baixas em carboidrato é a estratégia mais eficiente para o processo de emagrecimento? Haja vista que esse gráfico mostra que as estratégias mais baixas vão fazer com que o indivíduo fique com um tempo antecipado de fadiga, e as estratégias onde tem mais carboidrato fazem com que ele tenha maior condição de rendimento no seu treinamento. Então, muito importante levar isso em consideração. Não quer dizer que comer mais carboidrato é o mais indicado ou menos é o mais indicado. Temos que raciocinar qual que é a condição física atual daquele indivíduo e, com base nisso, também levar isso em consideração na hora da prescrição. Tá certo? Aqui a parte também de distribuição em relação ao consumo de energia proveniente da intensidade do exercício. Eu coloquei esse gráfico porque tem muita gente que ainda acha que existe uma zona de queima de gordura mais eficiente. Mas o raciocínio para facilitar é mais ou menos assim. Em estado de jejum, nós temos um gasto de carboidrato menor do que o gasto de gordura. Jejum não, em estado de repouso, nós temos um gasto... e de jejum também. O gasto de carboidrato é menor do que o de gordura. Mas eu quero falar aqui em relação à intensidade do exercício, tá? Aí o que passa pela sua cabeça? Poxa, se eu quero gastar mais gordura, o indicado é eu ficar parado, porque quanto menor a intensidade, maior é o consumo de gordura como fonte de energia. E quando você aumenta a intensidade do exercício, você tem um gasto de gordura, ou um consumo, ou utilização desse substrato, em menor quantidade do que o carboidrato. Aí passa-se pela cabeça de que, como eu quero gastar mais gordura, eu vou ficar com uma intensidade mais baixa de exercício. Mas fazendo uma conta simples, pensa que você está gastando 10 calorias por hora. Só um raciocínio para facilitar a compreensão. Então, de 10 calorias, nesse caso, 80% é de gordura e 20% é de carboidrato. Então, 80%, 8 calorias. E aqui você está gastando 100 calorias por hora, para a intensidade ser muito mais alta, sendo 20% só de gordura. Então, de 100 calorias, 20 calorias você está gastando em gordura. Ou seja, aqui mesmo que a concentração ou a proporção seja muito maior de gasto de gordura como fonte de energia, a concentração total de gasto de energia é muito mais baixa do que a concentração total de gastos de gordura, mesmo que a concentração em porcentagem seja menor, o valor final total ainda sempre vai ser mais alto na alta intensidade. E além disso, nós sabemos que também existe o gasto de gordura pós-esforço físico, chamado de EPOC, e todas as modificações fisiológicas e endócrinas causadas pela alta intensidade. Então sempre procure manter uma alta intensidade, porque na alta intensidade, mesmo que você gaste proporcionalmente menos gordura, a quantidade total durante o exercício e depois do exercício sempre vai ser mais alta. Então é muito importante que só com alta intensidade nós geraremos realmente a dificuldade e as modulações fisiológicas relevantes para o processo de emagrecimento. Galera, finalizaremos aqui com este slide para vocês que assistiram todo esse conteúdo. Espero que consigam ter mais conhecimento e, com base no conhecimento, tenham mais facilidade de interpretação
na hora de vocês terem a necessidade de avaliar um caso e gerar a prescrição. Em resumo, a estratégia alimentar que vai ser mais eficiente para o processo de emagrecimento vai ser aquela que for específica para a pessoa que procurar vocês. Então não deixe de pensar nos alimentos que ela gosta de comer. Quanto mais próximo do que ela já gosta de consumir, mais fácil fica dela manter o prazer em relação ao que foi passado. Leve em consideração os horários de rotina. Então, se a pessoa acorda às 7 da manhã e tem condição de tomar o café da manhã dela às 7h30, não vai colocar às 6 ou às 9 horas, porque vão ser momentos que ela vai estar ou dormindo ou já em outro compromisso, em outra atividade. Leve em consideração a condição financeira também. Não adianta você colocar um monte de alimentos extremamente custosos, mesmo que sejam saudáveis, mas que ela não tenha a condição de manter aquela prescrição, né? E também é importante uma proximidade em relação às avaliações. As evidências mostram que um intervalo de 35, 45 dias é um momento interessante de você reavaliar e modificar o que for necessário dentro da prescrição para que você otimize os resultados e mantenha em estado de evolução próxima da máxima possível de forma contínua. Então, parabéns também a todos que adquiriram este módulo e fiquem atentos ao próximo, que muito mais informação também será compartilhado. Este é o curso de verão da Nutri Sports e espero que vocês tenham gostado.